Olá, eu quero partilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração faz 2 dias, está ardendo, e hoje, desde da manhã, Deus já me incomodou de novo para eu fazer esse vídeo. E eu sei que vai edificar alguém, a pessoas. Eu quero falar sobre o Salmo 69, que diz assim: ele narra e descreve os sofrimentos de Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, você vai ver o que ele estava passando. E o meu objetivo, na verdade, é alcançar pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação, a fim de que você a supere. Davi começa o salmo dizendo assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Você sabe muito bem, você até já leu sobre isso. Uma embarcação que está passando por uma grande tormenta ou tempestade não tem problema enquanto as águas batem, no casco daquela embarcação. Mas quando as águas começam a entrar dentro do barco, aí é um problema. E Davi, ele reclama disso, e ele clama a Deus por isso, porque ele diz: livra-me, ó Deus, porque as águas entraram até a minha alma. Então, aquilo que antes batia contra a vida dele, acabou entrando, acabou influenciando, acabou invadindo a sua alma, o seu interior. Então, enquanto é algo externo, é uma coisa, mas quando realmente entra no seu ser, isso pode afundar definitivamente com você, e foi o que aconteceu com Davi. Tanto que ele diz no versículo 2: atolei-me em profundo lamaçal, onde não consigo estar em pé. Entrei nas profundas águas e a corrente me leva. Então você imagina, vieram situações, bateram contra a vida dele, lutaram contra a vida dele e de repente conseguiram entrar na alma dele, e agora ele estava afundando num lamaçal. Agora ele já não conseguia mais estar em pé, e talvez seja essa a situação hoje. Problemas externos vieram, situações, e vocês lutaram, foram dias que você lutou, que você batalhou, e você não venceu. E aquilo acabou interferindo na sua alma, no seu coração, e hoje a sua condição é essa: você está afundando, atolado num profundo lamaçal. Você está assim comprometido completamente e está afundando cada vez mais. Percebe que ele diz: a corrente me leva, A corrente das águas estão conduzindo. Ele já não tinha mais domínio sobre a sua situação, sobre a sua vida e sobre o seu amanhã. Por um momento ele clamou. Você vai ver que ele diz no versículo 3: estou cansado de clamar, a minha garganta já secou, os meus olhos desfalecem, esperando Deus. Então, de imediato, ele pensou que Deus vai me livrar já, Senhor, me ajuda, Senhor, mas é como se Deus se calasse, Deus permitisse aquela situação. Só que, você vai ver que muitas vezes Davi se tornou um homem que se apegou grandiosamente a Deus, porque também Deus fez questão de fazer Davi se decepcionar muito com os homens. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, certamente ele era um homem de um coração muito bom. Então, Deus permitia que ele sofresse decepções com o ser humano de forma impressionante. Você vai ver aqui. Diz o versículo 4, ele dizendo: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que o cabelo da minha cabeça. Você já pensou? Você está afundando num lamaçal, você pensa: vamos estender a mão. Não, o povo sem motivo começou a criar briga com Davi. Sem motivo começaram a criar ódio de Davi. De repente todo mundo odiando Davi, todo mundo com ira com Davi, E ele fala ainda: aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos. Você já pensou uma coisa dessa? Inimigos gratuitos, sem motivo algum. E você vai ver no decorrer da mensagem.
Só que tudo isso fez com que Davi, você vai ver outros salmos, Davi dizendo, eu não acredito mais no ser humano, né? Mas isso tudo fez com que Davi aprendesse a confiar tanto em Deus, né? Não que ele se tornou um homem magoado, ferido, não. Mas ele finalmente chegou naquele patamar, né? De que como diz Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Ele chegou nessa condição de não esperar nada do ser humano, de não criar expectativas com relação ao ser humano, porque em todo momento difícil da vida dele, ele teve que enfrentar só. Ele naquele momento, dificuldade, afundando, não conseguia ficar em pé, clamava, Deus silenciou. Os inimigos, as pessoas começaram a virar inimiga gratuita dele, né? Os que passaram a odiar ele eram mais do que o cabelo da cabeça dele. Você já pensou? Mas sempre Davi tinha consciência do seu pecado. Você vai ver no versículo 5. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice. Os meus pecados não são encobertos. Não é que Davi queria se fazer de santinho. Não, queridos. Davi tinha a vida dele resolvida com Deus. Ele não encobria nada de Deus. Não que o homem possa encobrir, é lógico que não, nós sabemos. Para onde fugirei da tua presença, Senhor? Se subir ao céu tu estás, se descer ao inferno tu estarás lá, né? O Senhor sabe de tudo. Mas eu estou falando com relação à confissão. Davi era um homem resolvido. O que era sua deformidade, ele colocava diante de Deus. Por isso ele fala, olha, os meus pecados não são encobertos. Eu não tento, né? Lembra de Adão, que veste lá, né? Aquelas ramas, aquelas folhas e se esconde atrás de uma árvore? Não, Deus, eu não quero encobrir nada do que eu sou. Eu não encubro, eu não tento ser hipócrita diante do Senhor. O Senhor sabe, eu confesso. Ele era alguém nu diante de Deus. Então, por isso, Deus nunca teve problema algum de se relacionar com ele, embora pecador, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecador todo mundo é. Às vezes você condena alguém por um pecado e, no entanto, por isso que a Bíblia fala, né, a respeito, os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? E na medida que você julga, você vai ser julgado. Então, às vezes você julga alguém por um pecado, porque aquele pecado é notório, é um pecado que de âmbito público, né, é conhecido, só que aí você tem outro pecado, porque pecado todos terão, de uma forma ou outra. Esses dias eu estava pensando, desde os 16 anos que eu me converti, graças a Jesus, eu falei, meu Deus, eu sempre tive pecado. E eu pensei quantas vezes, oh Senhor, como eu estou, mas eu era num desamor, ou era num ódio que eu senti, ou era numa falta de produtividade, no sentido de quem não faz o bem, né? E sabe fazê-lo, não o faz, está pecando, né? Todos, em todo o período da vida, tiveram um pecado. E se não é pela graça divina, ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Porque a Bíblia fala, quem julga pela lei será julgado. Então, você julga um item da lei e você cai no outro item da lei, né? Porque quem dá falso testemunho também está pecando, está quebrando a lei. Quem cobiça o que é do próximo também está quebrando a lei. Então, aquilo, sabe aquela mania que até igrejas ensinam, né? Vai lá, né? No carro do vizinho, né? No carro da rua. Isso é cobiçar o que é do próximo. Você está desejando que não é teu. Quebrou o item da lei, enquanto se sente no direito de julgar o outro por outro pecado. Mas essa não é a pregação de hoje. Eu quero entrar no âmbito de Davi. E Davi, afundando no lamaçal, clamando, as águas tinham invadido já sua alma, a corrente das águas estava levando ele, cheio de inimigos gratuitos, pessoas que se sentiam na razão de julgá-lo. De repente, ele ergue um clamor e ele fala, Senhor, eu faço a minha oração a ti, Senhor, enquanto há tempo, num tempo aceitável, né?
Ouve-me, Senhor, segundo a grandeza da tua misericórdia. Então Davi confiava muito na misericórdia. Você precisa confiar na misericórdia de Deus. Você precisa confiar no amor de Deus. Se você não confiar no amor de Deus, você não sobrevive a um dia, você não sobrevive a nada. Por quê? Porque você é falho e você está sujeito, sim, a se decepcionar até consigo mesmo. E ele começa então a clamar a Deus pela salvação e dizer: Senhor, me tira do lamaçal, não me deixe atolar, que eu seja livre dos que me odeiam. Então hoje eu quero que você entenda o poder dessa palavra no seu coração. Deus, Ele quer realmente trazer essa libertação. Mantenha o seu relacionamento com Deus independente das circunstâncias que querem te envolver. E Ele diz que não me leve à corrente das águas e não me absorva o profundo, nem o poço se feche sobre mim. Né? Então ele estava vendo que aquela situação estava se tornando cada vez pior. Que aquela situação parecia ser irremediável. E talvez hoje você olhe para si e você pense isso. Você pense, é irremediável, eu estou atolando. E você precisa clamar ao Senhor: Senhor, que as águas não me levam, que o profundo abismo não me absorva, Senhor. Senhor, tira-me desse lamaçal. E Davi tinha esse pedido no seu coração. Mas então ele tinha batalhas maiores, que era também ser livre dos que o odiavam. Perceba que então ele começa a clamar. Clama pela muitíssima piedade divina, clama pela misericórdia divina, e é isso que você precisa fazer. Você está num lamaçal? Você está afundando? Não há apoio de ninguém nesse momento, só pessoas para te odiarem mais, para te acusarem, para se tornarem inimigos gratuitos seus, se julgarem aptos a te acusar, a te condenar. Então, faça como Davi. Olha a oração de Davi. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. Não esconda o teu rosto do teu servo. Eu estou angustiado, me ouve depressa, Senhor. Perceba que Davi conhecia Deus. Então, às vezes, as pessoas querem te apresentar, né, uma situação e querem te calar. E querem colocar só aquilo que é o juízo, aquilo que é a falta de condições, de futuro, de amanhã para você. Mas você tem que entender que a única salvação tua é Deus. Você tem Deus. E o Senhor, Ele já provou o quanto Ele te ama. Ele veio em busca dos pecadores. Ele não veio em busca dos sãos. Ele veio em busca dos pecadores. Então, você não pode ser como aquele cego. Lembra do cego que começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E aí o povo começou a mandar ele se calar. Se cala, se cala. Quem é você para clamar? Quem é você? Não é verdade? E ali ele continuou gritando e Jesus ouviu. Então, se você desiste de buscar, ouvindo religiosidade, ouvindo juízo humano, ouvindo desumanidade, ouvindo impiedade, crueldade, você vai morrer, você vai afundar de vez, não tem retorno. Mas enquanto você tiver fé, clame mesmo, independente de quanto te julgarem ou te acusarem ou te acharem indigno. Jesus é o Salvador. E querido, você não pode abrir mão dessa graça por nada nesse mundo. Perceba o que ele continua a dizer. Aproxima-te, ó Deus, da minha alma e resgata a minha alma. Livra-me por causa dos meus inimigos. Davi sabia que os inimigos teriam prazer em ver a derrotada dele, a destruição dele. E ele fala: Senhor, aproxima-te da minha alma, livra a minha alma. Ele sabia que a alma dele precisava ser resgatada de novo. Ele sabia do estado dele, porque ele estava afundando naquele lamaçal. Mas ele recorria a Deus. Ele tinha consciência dos seus inimigos. E ele então clama ao Senhor. Ele roga o resgate da sua alma, roga o livramento, porque ele conhecia a fúria dos seus inimigos. Olha
o que ele passou a viver, e pode ser que você esteja vivendo agora. Bem tens conhecido a minha afronta, a minha vergonha, a minha confusão, diante de ti estão todos os meus adversários. Então ele estava sendo envergonhado, ele estava sendo afrontado. Quer dizer, ele precisando de ajuda, ele afundando no lamaçal, mas ele não encontrava uma mão para ajudá-lo. E Deus falou, insistiu no meu coração para eu dar essa palavra, porque haviam pessoas nessa situação. Você está assim, ó, está afundando, afundando, as águas estão te levando e não tem uma mão para estender para você e falar, ó, vamos superar isso. Vamos, independente do que está acontecendo. Se levanta, né? Eu vou ajudar. Diz então que o coração de Davi já estava quebrado, né? Afrontas me quebrantaram o coração. Eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve. Esperei consoladores, mas não achei. Você já pensou? Você está quebrado, você está estraçalhado, você já está fraco. E aí você espera alguém para ter compaixão? Não, só tem dedo em riste. Ó, é esse o seu problema, né? Você espera alguém para ter compaixão? Alguém que te console, mas você não acha ninguém. Você tem Deus. E Deus está trazendo na palavra essa revelação para você, para que você não desista, para que você levante-se sim, independente de opiniões, independente de pessoas, independente de situações. Ele se importa e Ele ama profundamente você. Porque se você ficar à mercê de ser humano e de pessoas, você vai ficar aí nessa lama profunda que vai te engolir. Você vê que Davi fala, Senhor, não deixe a tampa desse poço se fechar sobre mim. Por quê? Porque, querido, a verdade é essa. Se você ficar esperando compaixão, misericórdia, compreensão, são poucos hoje em dia que ainda que desenvolvem o coração conforme Deus quer que tenham. Porque a religiosidade é o que tem prevalecido na terra. E olha o que Davi reclama ainda. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram vinagre para beber. Então, ao invés de alguém, naquele momento, dar uma palavra de conforto, de consolo, o que aconteceu? Davam um fel por mantimento, davam um vinagre, né? Davam amargura para ele beber. Era isso que estava alimentando. Tudo o que vinha de fora ainda era para alimentar cada vez mais o caos e a tristeza no interior dele. E então nós vamos ver que o Senhor, Ele busca realmente a cura e a libertação dos seus. Mas olha que interessante ainda o que Davi passou. Por que é importante eu dizer isso? Porque às vezes você está passando por isso e você acha que Deus faz parte disso. Você acha que Deus faz parte dessa falta de misericórdia que você recebe. Você acha que Deus é esse cruel, que usa essas pessoas cruéis. Eu quero que você se lembre dos amigos de Jó. Eles ficaram ali. O diabo até saiu de cena. O diabo nem precisou mais ficar naquele ambiente. Presta atenção. Você já pensou isso? Que os amigos de Jó chegaram e o demônio saiu. Que o diabo nem precisava mais ficar ali. Tamanha era a crueldade religiosa daquelas pessoas que estavam ao redor de Jó. E isso é triste demais. Porque uma coisa é o diabo agir. Outra coisa é a maldade humana, que existe e é real e se manifesta pela religiosidade. Você vai ver que Jesus não tinha problema com pecador nenhum. Tanto que subiu ao monte 2 homens, um que se julgava um religiosão, santarrão, e um que se sentia e reconhecia que era pecador. Os 2 sobem ao monte, um batia no peito e dizia, Senhor, graças te dou, porque não sou como os fariseus, porque não eu dou o dízimo, porque eu não cometo esse pecado, porque eu não cometo aquilo, não sou como essas pessoas. E o outro nem tinha coragem de levantar a cabeça, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pobre, miserável, pecador, Senhor.
E aí Jesus fala, quem é que alcançou a justificação e a misericórdia? É lógico, aquele que tinha consciência da sua pecaminosidade, aquele que tinha o coração quebrantado. E eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que tem esse coração de Davi, independente que te julguem, já fecharam a porta, na verdade, do poço sobre a sua cabeça, te enterraram e disseram para você que você não tem mais condições de se reerguer. Mas assim como Davi, ele falou aqui, ó, Senhor, tu sabes quem eu sou, nada está encoberto diante de ti, Senhor. Não deixa, Senhor, essas águas me levarem, não deixa eu afundar nessa lama, continua clamando e buscando a Deus. E olha só, o que era pior ainda daqueles religiosos, versículo 26. Perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Já reconheceu isso? Você percebe que você está ferido, você sabe que muita coisa é consequência do seu erro, você sabe. Só que além disso, os religiosos, eles se sentem no direito ainda de te malhar. É isso que ele fala aqui, ó. Perseguem aqueles a quem feriste. Ele foi ferido por Deus, Deus pôs a mão nele, porque Davi, ele tinha isso com Deus. Senhor, caia eu na mão do Senhor, mas não caia nas mãos dos homens. Lembra disso? Né? E muitas vezes ele colheu a ação dos seus erros. Ele colhia como relacionamento dele com Deus e como verdade e sinceridade por aquilo que eram seus atos. Mas a religiosidade que o envolvia fazia o quê? Ainda perseguia ele. Você está ferido, Deus já pôs a mão sobre você e você ainda tem pessoas que continuam te perseguindo, te denegrindo. Olha o que dizia, Davi disse, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste, né? E as pessoas ficam ali conversando. Já viu aquele tipo de gente? Ah, você viu fulano? Fulano caiu, você viu? É esse tipo de pessoa aqui, ó, que Davi fala. E eram assim que estavam com ele. Ah, você viu Davi? Davi, hein? Quem diria, hein? Deus abençoou tanto, olha lá, ó. Olha o que ele está passando, você viu? O filho dele se levantou contra ele, o filho dele quis matar ele. Ah, Davi, hein? Conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. E gente cruel assim, você tem que ter muito cuidado. Gente que tem prazer e não dor na queda alheia. Porque quando nós amamos, nós sentimos compaixão e dor, porque nós sabemos, podia ter sido um parente meu, podia ser qualquer um que eu amo. Mas a religiosidade, ela cria pessoas cruéis. Só que o dano para esse tipo de pessoa existe. Você vai ver no versículo 27, 28, tanto que Davi fala, ó, Senhor, que a iniquidade deles seja multiplicada. Esses que estavam lá zombando de Davi, mesmo que Davi tivesse errado, tivesse ferido, a iniquidade deles era multiplicada. Por quê? Porque conforme nós julgamos, nós seremos julgados. E ainda mais. E Davi fala, sejam riscados o livro dos vivos. Davi fala até do nome dessas pessoas que são religiosas, mas cruéis, nem constarem no livro da vida. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Deus mandou fazer essa pregação. Olha o versículo 33. O Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. O Senhor quer te salvar. O Senhor se importa com você e você vai se levantar em nome de Jesus. Não aceite a condenação humana. Não aceite que é o teu fim. Realmente se apegue a Deus, porque Deus salvará Sião e edificará. O próprio Davi está declarando no final do Salmo 69. E diz então, o Senhor ouve os necessitados. E eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, que você vai vencer realmente essa tristeza e os mansos se agradarão. Por quê? Porque você busca a Deus. Aqueles, queridos, que têm um coração genuíno e puro, aqueles que amam mesmo a Deus, têm o prazer em ver a tua mudança, o teu milagre e a tua restituição. Os mansos
verão e se alegrarão. Então eu declaro que a tristeza será removida da tua alma e você ocupará o seu lugar diante do Senhor como um filho de Deus. Vai, igreja. Deus quer te abençoar. Amém.